Desde os tempos antigos, os grandes sábios, principalmente os da Bíblia, têm nos deixado ensinamentos para que nós possamos ter uma vida equilibrada. E esse equilíbrio é evitar os extremos dos dois lados, tanto daqueles que pensam ter uma vida justa, como aqueles que também querem viver sem nenhum tipo de regra ou nenhum tipo de pudor. E a mensagem de hoje é sobre isso, o equilíbrio da vida. Você tem um minuto para Deus? No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do versículo 16, está escrito: Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. O sábio pregador de Eclesiastes, depois de ter analisado muito da história humana, concluiu que quase tudo na vida tem um sentido vão, tem um sentido vaidoso. E nisso ele coloca uma situação de que cada ser humano experimenta na vida muitos opostos, muitos extremos, de um lado e de outro. E nessa parte, ele nos diz que é preciso que nós tenhamos um equilíbrio. Esse equilíbrio é que nos traz uma vida saudável. Evitarmos uma vida de santidade extremada, de justiça própria, também nos gerará prejuízos. Fazer com que a nossa vida se torne também uma vida de impiedade, sem misericórdia, sem gratidão a nada, também nos trará grandes prejuízos para a nossa vida. O melhor é que nós tenhamos esse equilíbrio, o melhor é que nós tenhamos essa harmonia de todas as coisas. Tudo devemos analisar e ponderar para que nós possamos viver sempre de forma saudável, em tudo. Esse é o conselho do grande pregador de Eclesiastes, um grande sábio, e de que as Escrituras também nos remetem que todo aquilo que é ensinado nela é exatamente isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele nos ensina também esse mesmo padrão, essa mesma forma de viver, de equilíbrio e de sobriedade, não colocando a nossa vida de forma aos extremos, nem de um lado nem de outro. Infelizmente, nós vemos que na história sempre existe essas duas maneiras extremas de viver. Aqueles que religiosamente se colocam como sendo os mais justos na terra, ou aqueles que se desviam ao ponto de querer viver sempre à busca dos prazeres e dos desejos mais terríveis que nós temos na humanidade. Isso faz com que a nossa vida sempre seja uma vida doente, porque ter equilíbrio é ter saúde para a vida. O que toda a Escritura nos ensina, através dos sábios, através do que foi dito pelos profetas e pelos antigos, e até o que foi dito por Jesus e pelos apóstolos, é sempre uma coisa só: que nós tenhamos uma vida equilibrada, que nós tenhamos uma vida de amor, de graça, de misericórdia para com Deus e para com o próximo. Isso faz de nós um ser saudável de espírito e de alma. Porque evitar essas coisas é evitar a saúde para a nossa vida. Então, o que Jesus tem nos trazido também é que tudo que nós possamos fazer deve ser dentro desse equilíbrio, dentro dessa harmonia. A minha oração de hoje é que Deus possa nos conscientizar de que ter uma vida equilibrada é evitar todo tipo de extremo, de um lado e de outro, e procurar o equilíbrio, procurar a harmonia, para que a gente possa viver bem, para que a gente tenha essa amplitude do amor de Deus no nosso coração. E a minha oração é para que nós possamos sentir isso dentro de nós, procurar isso e viver dessa maneira, para que a gente tenha isso para oferecer aos nossos irmãos, ao nosso próximo, e também para viver bem com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.